Gilberto, ele é especialista em maquiagem de APH, maquiagem realística, para quem trabalha aí com essa questão de treinamento. Fala, meu amigo, tudo bom? Desculpa aí, estava silencioso, que eu estava testando equipamento aqui e eu percebi que deu ruim. Imagina, é o problema do ao vivo, né? Eu quero recomendar para você, comprei esse brinquedinho aqui, é um microfonezinho de lapela, só que eu ainda estou experimentando, porque eu tinha muito problema com a questão do áudio com ruído, áudio, né, com eco, e parece que melhorou, só que eu estou aprendendo ele aí. Mas fala comigo, que honra ter você. É isso aí. Não, a honra é toda minha, né? Porque, como eu já tinha dito para você, né, em uns stories que você tinha me passado, o meu maior desafio era justamente fazer uma live, né? E essa é a nossa primeira, né? E é sempre bom a gente ter apoio de pessoas que estão na mesma trajetória, né? Que estão passando pelo mesmo problema não, pelo mesmo desafio que a gente está passando, né? E quando a gente apoia, com certeza a gente vai muito mais longe. Para mim, quando eu tenho assim, vou confessar para vocês que estão aqui o seguinte: a gente está trabalhando, tanto eu, né, o Vinícius, nós somos coach, né? O coach ele ainda está engatinhando no Brasil. Lá fora principalmente ele vira quase que uma regra fundamental para a vida, né? Para o crescimento de empresa, crescimento pessoal. E por conta disso, a gente tem muita dificuldade na questão de expor o trabalho e conseguir provar, né? A gente precisa provar para a pessoa a capacidade de transformação que o coach é capaz, consegue fazer na vida de uma pessoa. E eu já tive experiências por clientes meus, né, que a gente chama, nossos clientes são chamados de coaches, eu já tive experiência de transformação surreal. E a gente não sabe como, a gente fica com dificuldade de mostrar para a pessoa isso. Eu fiquei, por alguns casos em que eu já passei, eu fiquei grato, sabe aquela sensação de gratidão de você ter ajudado uma pessoa, né, você ter feito a transformação, sabendo que aquilo ali ela vai levar para a vida aquilo. Né? Então, o que a gente faz? A gente usa ferramentas digitais, como Instagram, Facebook, para poder divulgar isso. Não pensando no ego, mas sim na capacidade que quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas você consegue ajudar, né, melhorar exponencialmente, vamos dizer assim. E uma das ferramentas é justamente essa aqui, essa nossa interação, esse nosso bate-papo. E eu também tenho sempre foi para mim uma certa dificuldade dessa exposição. Gravar vídeo, então acho que pouquinho a gente vai aprendendo. E para mim, tendo você me acompanhando e crescendo comigo nessa jornada, está sendo aí maravilhoso, surreal. É isso mesmo, Pontes. E assim, eu também gostaria de contribuir, né? A transformação que alguns coaches já tiveram, né? Tiveram coaches que melhoraram o relacionamento com a família, relacionamento amoroso, pessoas que conseguiram dobrar o seu salário, só por simples ferramentas, simples não, né? São simples, mas são poderosas, né? E que realmente fazem a pessoa mudar o modo de pensar, elas mudam, elas não são mais a mesma pessoa depois de passar por um processo de coach, ou até mesmo por uma ferramenta, né? Porque às vezes a gente pensa que não tem saída, às vezes a gente pensa que a gente não nasceu para dar certo, que aquilo vai ser assim mesmo, a gente acaba se conformando, né? E o coaching, ele está aí justamente para mostrar o contrário, que as pessoas não podem se conformar. Se existe algo na vida delas que elas gostariam de mudar e que elas gostariam que o resultado fosse diferente, um dos primeiros passos justamente é trilhar o caminho do coaching, né? Fazer algo que hoje é uma metodologia que tem comprovação científica. Muitas pessoas dizem que isso não tem validade, que isso é balela, é papo furado, mas é porque, assim, tudo que é atacado é porque está crescendo, né? Ninguém ataca algo que não tem relevância nenhuma. Então, como o coach está crescendo, muitas pessoas estão tendo resultado e acaba sendo... a gente está passando por esse processo aí, mas eu acredito que melhorou muito, né? Acredito que mais pessoas estão se entregando ao processo, se entregando às ferramentas, e estão, melhor que isso, né? Colhendo os frutos do resultado do processo do coaching. Que massa. E falando a questão do ataque, justamente isso, a gente, eu tenho, né, um dos meus mentores, vamos dizer assim, é o próprio Jerônimo Temer, que é uma referência aí no Brasil nessa questão, e ele fala muito isso, existe aquele coach de charlatão, né, aquele coach que a gente chama coach porta de cadeia. E esses caras, eles por serem, até é engraçado falar isso, mas quando você tenta fazer o tudo certinho, estudar, trabalhar, aí você acaba tendo, vamos dizer assim, barreiras que você vai ter que ir vencendo. Esses caras apresentando, faz com tanto questão, ele vai e faz, né? Acaba aparecendo. Aí, então, o mal acaba aparecendo mais do que o cara que trabalha, a gente chama do coach levado a sério. Então, esses caras que acabam trazendo essa má imagem. Então, a gente tem que vencer essa barreira, vencer os nossos limites, transpor esses limites
para a gente mostrar, ó, isso aqui é resultado, isso aqui é neurocientificamente comprovado, isso aqui. E outra, a gente não invade áreas como da psicologia, algumas terapias, né, que já ouvi dizer, não, mas isso não é, você não é psicólogo. Não, eu realmente não sou psicólogo, eu sou coach. E coach, trabalho de coach levado a sério. Eu estou bem atrás de você, dezenas de livros aqui, ali, livros, materiais que eu estudo constantemente. A gente está em constante, a gente precisa estar em constante evolução, porque a ciência muda, a ciência evolui, e a gente tem que saber qual é o nosso limite, né, para a gente poder trabalhar isso e levar isso de forma profissional, ética e profissionalmente, para a gente poder mostrar que isso aqui realmente, isso traz resultado, né, isso realmente favorece. Agora me conta uma coisa, vou te pedir só um favorzinho, vou pegar um materialzinho ali e já volto, mas me conta para mim, como o coach entrou na tua vida? Deixa eu só pegar o controle aqui. Voltei. O coach, ele entrou na minha vida porque, na verdade, eu não estava satisfeito com a minha vida, né? Eu olhava para mim e não via que os resultados que eu tinha não era aquilo que eu realmente merecia. E então eu falei assim, poxa, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa. E aí uma vez eu lendo o livro que começou, que virou a chave na minha cabeça, foi justamente O Segredo. Eu li O Segredo pela primeira vez, né, que fala muito sobre a sua forma de pensar, as crenças que a gente tem e que a gente pode fazer a mentalização, que ajuda muito. E aí eu quis desenvolver e me deu sede, quis saber mais daquilo. E aí eu encontrei o podcast, né? Estava começando o podcast também no Brasil, não era uma coisa que todo mundo falava. E aí, encontrando o podcast de desenvolvimento pessoal, encontrei o Sai da Média do Jerônimo. E comecei a escutar, e o conteúdo top, ele vinha com umas coisas assim simples e que a gente nunca tinha parado para pensar, né? E que realmente começou a surgir um efeito na minha vida só com o podcast. Só o podcast já teve uma mudança enorme no meu comportamento, na forma em qual eu trabalhava. Comecei a ler mais, comecei a querer estudar mais. E aí depois fui para o WA. Do WA me inscrevi na CNC, que antigamente era um modelo antigo, agora estou no novo também. E, por fim, eu fiz a formação de coach criacional e de analista comportamental, né? E foi algo que eu fui aplicando na minha própria vida, né? Porque coaching, a gente precisa viver aquele estilo de vida, né? Porque nós precisamos provar que aquilo realmente dá certo. E realmente dá. Se você comparar o Vinícius de alguns anos atrás com o Vinícius de hoje, é muito diferente. É uma coisa assim que sou outra pessoa, né? Mas começou assim, começou com essa vontade de mudar, né? Com essa vontade de querer resultados diferentes. E aí iniciou por um podcast do Jerônimo e que até hoje eu tô aí com ele, assim, que é algo que faz muito sentido para mim. Eu estou perguntando isso, né, em relação a como ele entrou na sua vida, porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua motivação, tá? E foi justamente isso aí nesse ponto que eu queria entrar. A minha história, eu tenho a minha particularidade, eu trabalho com treinamento, né? Treinamento de pessoas na área de resgate, salvamento há muitos anos, há mais de 20 anos, aproximadamente 22, 23 anos, só com treinamento. E eu percebia que muitas vezes eu sempre tive muito tino para fazer o curso, não só para dar um treinamento, né, como também para fazer vários treinamentos, como aluno também. E eu sempre percebi que muitos alunos iam ficando pelo caminho, né? Eles iam fazendo curso, desistir, e geralmente, pô, cada vez o cara todo malvado, todo tático, cara, e largado. Eu falei, pô, bicho, mas por quê? Ah, porque ele me ofendeu. Eu falei, pô, te ofendeu? Quantas vezes você vai ser ofendido pela vida e você vai ter que desistir, pô? Entendeu? Aí eu comecei a entender um pouco melhor, buscar um pouco mais o que está acontecendo. E em um dado momento, assim como para você, eu percebi, pô, bicho, tem muitas coisas que na minha vida eu estou largando para trás. Na minha vida, né? Vida econômica, parte econômica, financeira, emocional, familiar, tudo. Eu falei, caraca, aí foi quando eu vi, eu falei, pô, o que minha vida está num ciclo? A gente chama lá, até para explicar, quem conhece o coaching criacional, porque a gente trabalha, né, com essa metodologia do ciclo da realidade. E eu vivi um ciclo que eu estava sempre voltando para o mesmo problema. Eu falei, o que está acontecendo? O Jerônimo caiu, né, veio literalmente ao meu colo, assim, depois de uma palestra que eu assisti do Érico Rocha, que trabalha com marketing digital, e o Jerônimo foi um palestrante. E na palestra ele falou, eu falei, o que esse cara está falando? Do nada, o cara chegou, não sei de onde ele veio, começou a falar um negócio que estava contando a minha história ali. Aí eu comecei a buscar, e isso foi em 2015 para 2016, e eu vim evoluindo nessa questão. Aí eu comecei a aplicar o conhecimento nos cursos que eu ministrava. Eu comecei a resgatar pessoas que estavam desistindo e elas concluíram os cursos. Eu falei, opa, aí tem alguma coisa. Eu comecei a entender, aí que eu conheci o coach, conheci reprogramação mental, neurolinguística, né? A própria plasticidade, neuroplasticidade, falava-se muito na época, a gente estava estudando. Eu falei, caraca, faz sentido. Aí eu comecei a aplicar em mim. E eu reparei que em mim não funcionava.
Aí eu comecei a fazer referências, até tem um vídeo no canal que eu falo assim, eu dou treinamento de massagem de reanimação cardiopulmonar, né? Você vai lá 30 para 2 ventilações, vai você ver, dependendo do grau de conhecimento, checa pulso, tal, DEA, aplica o DEA, dá o choque, para toda aquela metodologia, e se eu infartar? Eu consigo massagear em mim mesmo? Eu consigo. Aí eu comecei a entender, inclusive foi na minha formação em coach, que eu entendi que o coach é maravilhoso, mas todo coach tem que ter o seu coach. Então eu fui presenteado por uma coach, né, que me fez o meu processo, né, e durante o processo aí foi surreal, a transformação realmente foi surreal. Eu vi o potencial do coach. Então quando eu transformei, né, em quem eu era, como você falou, eu era completamente diferente. Assim como o Gerônimo fala, eu tenho um DNA ali de procrastinador, se deixar é tudo para amanhã. Então eu comecei a ver, cara, eu estou precisando disso. Então o coach, né, transformou a minha vida. E eu me vi fascinado de poder salvar vidas em vida, porque eu tenho uma missão de ensinar o que eu ensino de APH, de desengasgo de bebês e adultos, porque isso salva a vida. Então, se eu ensinar você, Vinícius, você faz uma massagem assim, você faz uma massagem, né, uma nova, e para desengasgo você salva um bebê. Aí você lá na frente, um dia, você encontra com alguém e fala, e o coach me salvou, você salvou uma vida, que lá no final das contas vai cair na minha conta, que eu fui o instrumento de te passar essa informação. Só que é uma vida que praticamente está de morte clínica, ou está teoricamente já perdida, mas através do coach eu consigo salvar vidas em vida. Vidas que estão em depressão, não depressão patológica, mas vidas que estão se abandonando por falta de conhecimento, né? Vidas que estão transtornadas, metidas, perdendo relacionamentos, perdendo, às vezes, uma carreira que não te cabe mais, né? Um relacionamento, mas então eu comecei a trabalhar isso para mim. E o coach me transformou nisso. E eu tive 2 experiências maravilhosas, antes da gente, acho que a gente já falou demais, nessa questão, vou entrar no processo, no assunto propriamente dito, mas eu tive 2 transformações maravilhosas de 2 coaches minhas, que eu vi aquilo acontecendo, né? E tu vê é muito surreal o que você consegue entregar de conteúdo usando a metodologia adequada, usando as ferramentas adequadas. E eu queria só te fazer um convite aqui, eu recebi algumas perguntas, e uma delas me chamou muita atenção. Eu queria te fazer essa pergunta e que você retribuísse também com a mesma pergunta ou com outra, caso você tenha recebido, para a gente poder debater. Eu fiz uma pergunta assim, as pessoas vão entrando, né, comigo acontece isso, a pessoa entra no stories, vê lá, mas não interage. Tem uma coisa que eu não estou conseguindo atrair ela para interagir. Mas algumas quando interagem, eu consigo né, responder aquilo ali. Então a pessoa falou assim, ela entrou na caixinha, não respondeu, fiz um convite, eu só vi que você passou lá e você não interagiu. Se você tivesse uma chance de fazer uma pergunta sobre isso, vale o tempo, sobre procrastinação, sobre vencer, sobre método. Aí a pessoa escreveu assim, eu queria saber como. A única pergunta que eu queria fazer é como. Como vencer a procrastinação, como não procrastinar. Aí o que chamou a atenção foi o seguinte, como sair da zona de conforto e ser constante em algo que eu não gosto, mas eu preciso fazer. Entendeu? Então, como eu sair dessa zona de conforto, do gostosinho, e eu fazer com constância, né, uma coisa que eu sei que eu preciso, mas eu não gosto de fazer. Como eu faço isso? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o sistema de recompensa, que é o que rege nossas emoções, nossas decisões. Eu gostaria de te ouvir falando sobre isso. Pode ser? Sim. Na verdade, Pontes, a gente já sabe que a motivação, né, que é o que faz a gente agir, que é o motivo para a ação, para cada pessoa ela é diferente, né? Então, o que a pessoa precisa para sair desse ciclo de procrastinação, para parar com isso? Primeiro, da motivação adequada. Então, a pessoa ela precisa primeiro se autoconhecer, saber o que motiva ela, saber o que faz ela caminhar, porque as pessoas elas tendem a ir para o mais fácil e mais prazeroso. Mas quando a gente precisa fazer uma tarefa que exige mais trabalho e mais dedicação, primeiro, essa pessoa ela precisa entender o que ela vai ganhar com aquilo. E depois, se ela não fizer, o que ela perde? Então, ela precisa entender o que vai fazer ela motivar. Então, se ela não está satisfeita com a vida dela, se ela acredita que ela está procrastinando, se ela acredita que ela precisa mudar para ter resultados diferentes, ela precisa entender o que motiva ela e depois entender que quando a gente passa para a vida adulta, eu até vi o Jerônimo falar isso ontem, quando a gente passa para a vida adulta, a gente não faz mais o que quer, porque criança faz o que quer, mas adulto tem que fazer o que é preciso. Então, se você já sabe o que tem que fazer, se você já... É claro que é muito mais complexo que isso, né? Mas se você já sabe o que tem que fazer e você sabe que tem um resultado naquilo, primeiro você
primeiro você vai ter que se apoiar lá na sua recompensa futura, não na sua recompensa atual. Porque o procrastinador, ele fica muito pensando no que ele ganha no momento. Então, há um modo de pensar dele e saber o que ele vai ganhar lá na frente. Mudando essa forma de pensar, já é o primeiro passo para que a pessoa saia da zona de conforto. E uma outra coisa legal também é que essa pessoa não precisa se exigir tanto. Porque a pessoa quer sair de um ciclo de procrastinação que ela passou a vida inteira para, em 15 dias, ser a pessoa mais produtiva do mundo. Não é isso. Estudar 10 horas, estudar 15 horas por dia, não dormir. Para. Começa aos poucos. Começa 5 minutos, depois 10 minutos. E você vai medindo isso e vai aumentando conforme o tempo vai passando e conforme o seu corpo e o seu cérebro começa a se habituar com isso, né? Então, é aos poucos. Primeiro, saber o que motiva, saber o que ganha por sair dessa zona de conforto e entender que são pequenos passos. Você não precisa ir com toda a força, senão você acaba... Que massa. O que acontece? Essa questão do pequeno passo, né, daquela, a gente chama de pequena vitória no coaching, não tem mais assim, a gente fala assim, isso é tão disruptivo, tão surreal, que às vezes uma besteirinha que você começa a fazer, realmente um pequeno passo. Por exemplo, eu parei nessa época lá atrás, né, que eu passei pelo coaching, eu estava fora da atividade física já há alguns tempos, justamente por causa do estresse, problema emocional, problema em relacionamento, problema no trabalho, tensões diversas, eu não estava abandonado. Então, muita azia, muito refluxo por conta da tensão do nervosismo, não sei o quê, e um pouco acima do peso. Aí a Rodinari, a primeira coisa que ela falou para mim assim, isso até serve como referência também, ela falou, primeira coisa, você para de falar, que eu falava assim, né, eu sou muito procrastinador. Ela falou, primeiro, você para de falar que você é. Porque no que você você está levando para a sua identidade. E qual é o ouvido, a boca mais próxima do seu ouvido? É a sua. Então, tudo que você fala, 100% que você fala, você ouve. E o nosso sistema, eu vou falar de forma bem branda, bem superficial. Nosso sistema ele precisa ser congruente com o que a gente fala. Ele precisa ser congruente. Então, se eu falo que eu sou profissional, ele fala, opa, ele é profissional, então vou mostrar para ele que ele realmente é. Porque ele é aquela questão, né? Eu vejo, eu crio, né? O que eu crio, eu faço, né? Então, ela falou, primeira coisa, para de falar. E outra, o que você pode fazer, já que você falou que iria voltar para fazer academia, você não tem motivação para fazer? Eu falei, não sei, eu acordo de manhã, podia fazer 10 flexões todo dia de manhã. Então, pronto, acabou. Bicho, de 10 flexões todo dia de manhã, eu passei a correr 5 km, em coisa de um mês. E eu não tinha esse hábito. Passei a correr. Hoje em dia, a gente já tem um hábito um pouquinho mais até falei assim, a ciência, como a gente fala, a ciência mostra que aproximadamente 40% da população, 40% da nossa ação é hábito. Então, a população, de modo geral, mais ou menos aí de 40% a 50% de tudo que a gente faz durante o nosso dia é hábito. Então, se você criar, né, se você fizer um hábito, e esse hábito não te levar para longe do que você quer, né, você vai estar cada vez mais distante. Mas se for um hábito que te aproxima do que você quer, mesmo que seja um pequeno hábito, como você disse, né, uma leitura de 5 minutos, um café, acordar mais cedo, arrumar a cama. Né, tem até um livro, Arrume Sua Cama, que é maravilhoso, eu recomendo. Então, esse pequeno hábito, né, essa pequena atitude, ela vai transformando a sua vida e você vai mudar, a gente chama daquele hábito angular, né, você fazendo um hábito dele que vai mudando outras áreas da sua vida. Então, por causa de 10 flexões, eu melhorei não só minha atitude física, melhorei minha saúde, baixei minha questão de PA, né, minha pressão arterial estava um pouco desregulada, melhorei consideravelmente a minha condição social, né, não só financeira, mas condição social de saber lidar com as outras pessoas. Aprendi muito a lidar, a falar não, porque a gente tem muita dificuldade em dizer não. Né? Então, é surreal isso aí que você falou, da questão da pequena vitória. Eu achei interessante. Exatamente. Desculpa, pode falar. O próprio livro O Poder do Hábito, ele cita, né, uma pesquisa que foi feita com uma pessoa que dizia que ia chegar em casa e colocar os tênis. Ele não falou que ia correr, ele não falou que ia caminhar, ele só falou que ia chegar em casa e colocar o tênis. E porque ele colocava, ele falava, vou caminhar 5 minutos. Depois disso, ele começou a correr. Depois começou, já que eu corri, agora eu não vou me alimentar com uma comida tão pesada, vou me alimentar com uma comida mais leve e mais saudável. Então, o hábito angular que a gente está falando aqui, que no caso é a pequena vitória, ela em si, para as pessoas entenderem, né, ela em si, ela não muda em nada a sua vida, ela em si. Só que, conforme você vai tendo essa pequena vitória, ela vai deflagrando outros hábitos que todos em conjunto, aí sim, fazem uma grande mudança dentro da sua vida, que é o caso que você falou. Você estava com vários problemas e só por fazer 5 ou 10 flexões aí todos os dias,
isso foi deflagrando outros hábitos e no final o conjunto desses hábitos saudáveis, né, melhorou a sua vida em um aspecto muito grande e que você tem uma vida totalmente diferente daquele momento em que você estava, que é justamente o que o coach faz, né? Primeiro a gente identifica qual que é o nosso estado atual e o que a gente quer mudar, onde a gente quer chegar. E através dessas pequenas vitórias é onde a gente consegue caminhar e consegue conquistar tudo aquilo que a gente nasceu para ser, tudo aquilo que a gente quer ser. Então, é isso que eu... Exatamente. Essa questão da pequena vitória, uma coisa interessante, é que até quando eu recebi essa pergunta, vieram uma enxurrada, porque, tipo assim, a gente lê muito, a gente estuda muito, são vários livros, alguns falam até da mesma coisa, mas cada um, né, em épocas diferentes, conteúdos diferentes, com embasamentos diferentes, mas eles trazem o mesmo resultado, né? Então, quando eu li essa pergunta, vieram uma enxurrada de informações que você tem na sua caixinha de ferramenta, né, lá guardadinha, e uma delas foi justamente essa, a pequena vitória, a questão do hábito angular, tudo, mas uma coisa que me chamou muita atenção e que fez a diferença em alguns coaches meus é justamente aquela questão do sistema de recompensa, tá? O sistema de recompensa, como é que ele trabalha? É fundamental você entender, né, a gente não entrar na ciência aprofundada, não você entrar, estudar neurociência, neurolinguística, para você entender, mas é importante você entender o seguinte, a gente, vou falar, como eu falei, ele é bem superficial. A gente tem um sistema no nosso cérebro que ele nos dá prêmio, né? Ele nos dá presentes quando a gente faz uma coisa que agrada a ele, que agrada a nós, né? Então, esse presente é na forma de um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do prazer, mas não só o prazer da satisfação, mas o prazer que te motiva a querer mais, né? O prazer motivacional, que motiva. Então, esse sistema, ele libera. Quando você come uma comida que você gosta, né? Às vezes não é uma comida saudável, um fast food, uma pizza, um hambúrguer, até um doce. Gosto muito de doce, então eu sou suspeito a falar, mas aquele doce, né? Aquela pizza, aquela alimentação, quem gosta de uma cervejinha, então, em casos, infelizmente, mais graves, quem gosta de álcool ou algumas drogas, né, ela libera, faz o seu cérebro ter a sensação de prazer, liberando dopamina, que dá essa sensação e faz você querer mais. Só que tem um detalhe, quando o sistema de recompensa ele recebe a dopamina, a descarga da dopamina, principalmente por conta dos hiperestímulos que a gente nós somos expostos hoje, o hiperestímulo ele faz o que com você? Ele faz você descarregar muito a dopamina. E esse excesso de dopamina, a gente precisa entrar em equilíbrio. Para entrar em equilíbrio, o corpo libera mais de substâncias ruins, vamos dizer assim, cortisol e algumas outras substâncias, que fazem você baixar a sua energia. Por quê? Você está muito, né, extremamente eufórico, com aquela descarga enorme de dopamina. Então, ele vai você ficar muito mal para você equilibrar esse eufórico. Então, você chega até a ficar num certo equilíbrio. Mas a dopamina, ela acaba. Quando ela acaba, toda essa descarga emocional negativa te joga no fundo do poço. Né? E quanto maior a quantidade de dopamina, maior tem que ser essa descarga negativa. Isso faz você, quando você não está naquela euforia, você está muito mal. Aí o que você faz? Você busca mais daquilo que te dá prazer. Só que aquilo que te dá prazer, geralmente, não é o que vai te levar para o que você quer. Como a pessoa da pergunta aqui falou, né? Ela precisa fazer alguma coisa que ela não gosta. Mas o que ela gosta, ela faz de boa. Por quê? Porque dá esse prazer para ela. Então, a gente tem que entender muito isso para entender como é que a gente insere, né, essa ação, essa atitude, né, que você falou da pequena vitória, que eu fazer uma coisa que eu não gosto. Aí justamente começando com uma pequena dose. Começando com a pequena vitória. E outra coisa bacana também de fazer nesses casos, né? Assim, a gente entende que o nosso cérebro, ele classifica várias coisas, né? Só que as principais classificações do cérebro são bom e ruim. Então, por exemplo, a pessoa coloca, sei lá, estudar 30 minutos. Mas coloca na cabeça dela que aquilo é um sacrifício, que aquilo é muito... Por que eu estou estudando? Deveria estar lá no Netflix, deveria estar aqui no Instagram, consumindo coisas irrelevantes, né? E aí a pessoa acaba classificando como uma coisa ruim. Só que o nosso cérebro, ele classifica como bom e ruim, sendo que o bom ele quer mais e o ruim ele quer evitar. Então, se você classifica que estudar é ruim, todas as vezes que você for estudar, você vai ser aquele martírio, né? Vai ser aquela coisa ruim. Então, uma dica legal também, simples, é a pessoa colocar na mente dela, taguear que estudar é bom, porque estudar vai levar ela para o caminho que ela quer chegar, estudar vai fazer ela mudar de vida, estudar vai tirar ela daquela vida que ela não está satisfeita, estudar vai trazer mais conhecimento para ela. Então, se ela começar a olhar os benefícios daquela tarefa na qual ela quer fazer, o cérebro dela é como se ela fizesse
hackeasse o próprio cérebro. Então, o cérebro dela vai começar a não taguear aquilo, não classificar aquilo como uma coisa ruim, e sim uma coisa boa. E o cérebro, ele quer ser bom, ele quer mais, e ruim, ele quer... A forma de pensar, então, da forma que se ela começar a pensar que a coisa chata ou a coisa valiosa que ela precisa fazer vai trazer um benefício para ela e ela comemorar, ela vai começar a mudar essa forma de pensar e o cérebro dela vai querer mais, e claro que em pequenos passos, vai querer mais, até a mudança ficar completa ou constante, porque a mudança ela é constante, né? A gente sempre vai ter desafios novos pela frente que vão fazer a gente pensar em desistir, pensar em parar. Da mesma forma que você falou, eu também sou um procrastinador. Eu também sofro com isso, eu também quero o que é mais prazeroso, quero a comida mais gostosa, não quero fazer atividade física. Só que tudo isso, como a gente aplica a metodologia na gente, a gente entende, a gente vai dando esses pequenos passos para ter resultados diferentes, né? E aí as pessoas começam a olhar para você, nossa, tá sem beber, como você consegue? Nossa, como você consegue? E a gente explica que não é algo fácil, não é algo simples, mas que dá para fazer, né? Porque as pessoas olham aquilo, igual quando a gente fez lá o post da live. Estava assim, possível, é só questão de opinião, né? E quando eu tô um tempo aí sem beber, sem fumar, e as pessoas falam, como você consegue? Para elas aquilo é impossível. Mas como a gente está aqui, a gente conhece, a gente sabe que, como diz Charlie Brown, é impossível, é só questão de opinião. Então, se você quiser mudar, se você quiser ter uma vida diferente, saiba que é possível. É possível sim. E quando você coloca na sua cabeça que não consegue, é algo que você está guiando como ruim e está criando também uma crença limitante, que é acreditar em algo que limita o seu potencial como... Verdade. Uma palavra-chave que você falou aí, que a gente não tinha comentado, embora a gente já tenha até entrado no assunto, mas a gente não finalizou com essa chave, que é justamente a comemoração. Porque quando você faz e você comemora, o prazer, a satisfação da comemoração, mesmo que seja a sua pequena vitória. Por exemplo, arrumar a cama todo dia de manhã, sai da cama antes de qualquer coisa, forra a cama e vai viver a vida. Você pode ter tido uma vida, de repente, seu dia não foi nem tão bom, mas você teve aquela pequena vitória da comemoração ali, e o seu cérebro fala assim, opa, ele gostou disso, vou dar mais disso para ele. Ele vai fazer você querer arrumar mais a cama, né, como exemplo do hábito. E daqui a pouco você está arrumando o quarto, porque esse ciclo ele vai aumentando. Daqui a pouco você está arrumando a casa, daqui a pouco você está arrumando a sua vida. Então, o comemora é surreal, a mudança, a transformação vem dessa comemoração, né, dessa descarga de prazer pela execução da tarefa que você falou que ia fazer e fez. Entendeu? É bem bacana isso aí. Exato. É você entender que você está no controle da sua vida, né? Que não está como passageiro, você está ali como o comandante mesmo. Você que comanda, você que faz. E assim, vão ter dificuldades. Ninguém está falando aqui que é um mar de rosas. Vão ter dificuldades. Mas o legal é você superar esses desafios, essas dificuldades, para você se sentir cada vez mais capaz, né? Cada vez mais com potencial de alcançar. Claro. Você falou lá no início, né, sobre a questão de você ter um porquê, né? Você ter um porquê. Por que eu saio da cama? Por que eu vou correr de manhã? Por que eu vou calçar meu tênis? Por que eu vou ler? Por que eu vou estudar? Né? Esse para quê é fundamental. Você ter isso claro para você. A gente fala muito que a primeira entrada, o carro-chefe, né, do coach é a clareza. É você entregar para a pessoa a clareza. De quem ela é, em qual momento da vida ela está, né? O que ela precisa para satisfazer aquela realização. Qual realização para a gente traçar? Caminhar junto, todo aquele processo. E esse porquê, né, esse para quê que você falou, é surreal. E quando você tem o seu foco, né, não você focar só no resultado, mas quando você está direcionado, você sabe o seu para quê, todo o processo passa a ser etapas. Você vai só vencendo etapa, para quê. Mas quando você não tem o para quê, as etapas viram obstáculos. Quando você vê o primeiro programa, ele é um obstáculo, ele vai te fazer parar, ele vai te fazer diminuir a sua velocidade, né? E às vezes até literalmente parar. E como o nosso amigo Jerônimo fala, é como se você tivesse uma esteira rolante, ao contrário. Você está lá andando contra a esteira. Se você parar, a esteira te joga para trás. O mundo todo vai seguir, você vai ficar para trás, né? Então você não pode parar. Ainda que seja na pequena vitória, fazendo um pequeno passo de cada vez, você tem que estar sempre em movimento. E você tendo o foco no para quê, né? No seu motivo, o que te motiva, o que faz você sair da cama, né? O que faz você agir, né? Então, você tendo esse foco lá, todos os problemas que forem surgindo viram etapas a serem vencidas, né? Como você falou do taguear, né? Você botar a etiqueta, isso aqui é só uma etapa, isso aqui não é um obstáculo, né? Mas, pô, que massa. Fala mais, fala comigo aí, quero aprender, até o cara. Obrigado. Obrigado.
assim, eu acho que assim, nessa parte da pessoa entender como sair da zona de conforto, acredito que a gente tenha dado aqui várias técnicas, né, para ela entender que, primeiro, que é um processo e depois que é um passo a passo também, né, e que nada vai vir da noite para o dia, que ela vai ser uma construção que vai passar e ela vai mudar constantemente, né? Ela vai ser cada dia melhor, cada dia um pouco mais, cada dia um pouquinho mais uma pessoa diferente. Eu queria trazer uma pergunta do nosso amigo Diogo. Ele disse que passou aí, falou com você, aí teve um período que falou com você, e ele perguntou aqui como vencer a timidez. O que você pode... Então, a questão da timidez é o seguinte, tem a timidez que é realmente patológica, geralmente isso está muito ligado nas questões de infância, né? Aí já seria uma questão mais voltada para uma terapia, se fosse um negócio muito patológico. Mas geralmente a timidez, ela está ligada ao medo. Ela está diretamente ligada ao medo. E esse medo, você tem que tentar entender o seguinte: é medo de quê? É medo de tomar um não. É medo de, igual eu recebi uma pergunta uma vez, como vencer o medo de falar em público? Porque eu sou muito tímido, eu tenho medo de falar em público. Não, beleza, mas a timidez e o medo, eles não estão intimamente ligados? Aí tá, esse medo é medo de quê? Tem uma frase muito interessante que a gente só consegue vencer o nosso inimigo na presença dele. Então, se você não souber qual é o seu medo, você, de repente, não vai saber lidar com essa timidez. Então, qual é o medo? É o medo do não? É o medo de ser julgado? É medo de gaguejar na hora? Né? Aí você tem que tentar ter clareza sobre isso, porque geralmente é um medo, mas o medo, a gente fala, né? Coragem, aquelas frases bonitonas que o pessoal fala, né? Coragem em você fazer e seguir, apesar do medo. Beleza, mas se você não souber medo de quê, né, você não vai conseguir direcionar a sua coragem. Né? Então você tem que ter clareza. Tem alguns vídeos, alguns desenhos animados, até filme, que tem um monstro invisível, né? Um inimigo lá, o vilão é invisível. Então você fica o tempo todo apanhando, olhando para um lado, olhando para o outro, e não vê nada. Aí você joga um pano, joga um lençol, molha, joga água. No desenho animado eles jogavam piche e pena. Não sei se você já viu esse desenho, né? Jogava piche e pena. Então o monstro virava um frango, para representar que ele não era nada, era só um frango. Então, quando você vê o seu inimigo, aí você consegue combater. Então, essa timidez, você tenta ver na essência, timidez é um medo. Medo de quê? O que pode estar gerando desse medo? Aí a gente vai trabalhar com mais clareza o medo que é. É o medo do não, medo de receber um não. Ok, como você pode trabalhar isso em você? Se você receber o não, o que vai acontecer com você? E se você for um sim, o que vai acontecer com você? Às vezes o medo é o medo do sim. Né? O medo de ser promovido e ganhar aquele cargo, você não vai ter que lidar com gestão de pessoas, por exemplo. É muito interessante que a gente fala, isso veio na minha mente agora, a gente às vezes lida com o coach, e o coach ele tem um ganho secundário que ele não sabe, ele não tem clareza daquele ganho. Então, tipo assim, eu não quero ser promovido, porque se eu for promovido, eu vou ter que gerir pessoas. Eu vou ser visto como um gerente e a gente lá no povão lá, a gente fala mal do gerente. Então vão falar mal de mim. Mas eu quero ser promovido, porque promovido é legal, vou ganhar mais. Mas lá no fundo, no inconsciente, ele não quer ser promovido. Tem um bloqueio ali, porque ele acha que ele não merece ou ele não aceita, né? Ser gerente que vão falar mal dele, ou ser gerente e ter pessoas sob a responsabilidade dele, porque ele tem um medo da responsabilidade. Aí isso acaba sendo um bloqueio. Por mais que você use o coach da melhor forma possível, faça todas as ferramentas, se você não trabalhar esse bloqueio dele, ele não vai passar a vencer essa arrebentação, né? Que a gente usa aquela metáfora, você está lá no quebra-mar, onda vem te derruba e caixote, onda vem te derruba e você não consegue atravessar. Por quê? Por causa do medo, por causa da timidez. Né? E essa timidez, qual é a essência dela? Voltando à pergunta, né? Qual é a essência da timidez? É algum medo, ou seja, por alguma forma, mas aí já vira, né, a área, seria interessante, né, buscar, se for esse caso, né, mas se tiver essa clareza sobre isso. Algum problema de infância, alguma não aceitação familiar ou dos pais, um não acolhimento, aí já vira aquela questão, né, de constelação familiar e tudo mais, mas pode ser simplesmente um medo do não. Eu falo isso porque eu, na minha infância, na minha juventude, eu era extremamente tímido. Então, eu não sabe aquela questão do cara chega ali na menina e dá uma cantadinha, joga uma conversinha, bicho, deixa eu falar. Deixa eu falar, porque eu não sabia. Eu não falar que eu era ou não, era só um medo do não. Entendeu? Aí tem os caras falam assim, não, você já tem. É verdade. A primeira coisa assim também que eu gostaria de falar sobre a timidez, que realmente eu também acredito que ela venha de algum medo, né? E é o medo da rejeição.
Mas, assim, o que eu gostaria de falar sobre o medo é que o medo, ele também é importante para a gente, né? Se a gente não tivesse medo, a gente atravessava a rua sem olhar para os dois lados, corria o risco de ser atropelado. Se a gente não tivesse medo, os nossos ancestrais que não tinham medo, enfrentavam um perigo de frente e acabavam morrendo e não evoluíam, né? Então, o medo, ele é importante, ele faz com que a gente evolua, né? Só que quando o medo começa a te atrapalhar, levando em conta que não seja nada patológico, que não seja nenhuma doença que a pessoa precise de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra. Então, o medo comum que as pessoas têm, né? Então, a pessoa, ela primeiro, como você disse, primeiro ela precisa se autoconhecer. Ela se autoconhecendo, sabendo aquilo que atrapalha ela, aonde está atrapalhando. E uma coisa legal também, que nós somos conhecedor, é o perfil comportamental, né? Porque existem perfis que são mais tímidos do que outros, né? Tem pessoas que facilmente chegam no meio de várias pessoas e começa a falar, a descontrair, que são os comunicadores. Quando a pessoa entende que cada pessoa tem um perfil, já é um passo. Quando ela entende qual que é o perfil dela, ela já sabe lidar e entende que aquilo é por fato do próprio perfil dela. Então, se a pessoa é um analista ou um planejador que precisa de mais segurança e de coisas mais detalhadas para poder agir, para poder se sentir confortável, ela já vai entender aquilo, né? E também vai entender que não é toda situação que ela precisa de segurança, né? E aí a gente volta para onde a gente começou no início da live, que é começar a treinar essa timidez, como ele perguntou ali para mim, às vezes, numa caixinha de pergunta, foi no trabalho. Então, chegar ali numa pessoa, primeiro se entender, ver se isso faz sentido para você e se o medo, a timidez está te atrapalhando. Mas chegar ali numa pessoa tranquilamente e puxar uma conversa, oi, tudo bem? Você trabalha aqui quanto tempo? Pequenos passos. Preciso sair. E treinando também isso é algo muito válido, porque vai quebrando aos poucos aquele medo, aquela timidez, e quando vê aquele medo de ser rejeitado, não é só algo da cabeça dele, né? Que parece que Rita Ernest, né, diz que a gente gasta mais energia pensando naquilo, né, do que quando a gente faz aquela tarefa em si. Então, no caso, às vezes ele está criando um bicho de 7 cabeças que quando ele vai enfrentar mesmo, não passa de uma formiguinha, não passa de algo pequeno que ele estava crescendo mais. Então, um pequeno passo aí é começar a treinar mesmo, coisas pequenas. Começa a falar com uma pessoa que você já conheça, mas que você não conversa muito, começa a puxar um assunto, depois passa para pessoas desconhecidas e, como a gente disse, vai passando etapa por etapa. A vida, a gente tem ela como se fosse um videogame, né? A gente começa ali, o personagem tá fraquinho, luta com um monstro ali, morre rápido, mas quando a gente vai evoluindo, vai ganhando poder, a gente vai vendo que conforme a gente vai evoluindo, passando de fase, a gente fica mais forte. E aquilo que nos incomodava antes, hoje não faz nem cócegas, né? Aquela pedrada que a gente tomava na cabeça, hoje é nem um grão de areia. Maravilha. Pô, bacana mesmo. Eu acho incrível assim, essa questão, porque tu entrou na ideia do perfil comportamental e realmente é uma das bases fundamentais que fez muita diferença para entender o mundo de modo geral. E essa metodologia que você falou, essa ideia que você falou agora, quando ela é aplicada no ciclo da realidade, aí a ficha cai. Né? Porque, tipo assim, como você falou no caso aí da pergunta. O problema de timidez no trabalho. Esse problema de timidez no trabalho faz a pessoa, às vezes, acordar e ir para o trabalho já desmotivada, que ela vai ter que vencer algumas barreiras, e às vezes é um negócio que é um grão de areia, ela faz uma pedra enorme. Aí, às vezes, é um trabalho que ela gosta, é uma coisa que faz bem, que ela poderia estar se desenvolvendo, e ela está se travando por causa de um cisco, que ela está tão perto do olho que parece que é muito grande. Então, partindo daquele princípio, né, de tudo que você bota a foco, ele aumenta, você tem que entender aonde você está botando foco, né? Porque isso realmente interfere tanto assim. Aí você falou, a gente começa da pequena vitória, pequeno passo. Às vezes cumprimenta, dá só um bom dia numa pessoa que você passava direto, não respondia. Mas eu não vou falar, porque se ele falar comigo, ele vai falar comigo. Aí você já começa a agir, aí vem um ciclo, né? Você já pensa naquilo, você já começa a agir como se, já que ele vai falar comigo, eu não vou nem olhar. Aí o cara, às vezes, quer falar contigo. Mas fala, pô, nem me olhou, o cara tá estranho. Então, beleza. E por aí você vai, tá vendo? Eu sabia que você cria essa realidade. É muito incrível. Eu vou fazer até uma engraçada que eu estava com um painel aberto aqui, por coincidência, você falou, lembrei disso aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui rapidinho. Aqui a questão do monstro, né? Você está com um monstro grandão ali, e a sua espadinha às vezes é muito pequena. O que você faz? Divide o monstro em etapas menores. Aí sua espadinha pequena consegue vencer o monstro. Vira só um grão de areia, né? Aí o que você faz? Comemora. Aí quando você comemora, a sua espada aumenta.
E nisso você vai vencer monstros cada vez maiores. Entendeu? Essa é a magia da coisa. Essa é a magia da coisa. Eu achei, surreal essa colocação, a forma como você botou, porque realmente faz esse sentido. Eu estou agora, fazer um comentário aqui, não tem nada a ver. Eu estou embaixo do ventilador de teto, o cabelo está voando para a cara, eu estou tentando tirar. O cabelo caiu no olho. Mas vamos lá. Bacana. Pô, Vinícius, feliz pra caramba de estar participando dessa live contigo aqui. Muito aprendizado. Espero que vai ficar gravado. Eu vou ver se eu consigo editar para te mandar. No começo lá, ficava sem áudio e tal, vou tentar ver se eu para a gente seguir. Mas o que eu acho mais incrível é o seguinte: num bate-papo, vamos lá, agora nós dois, eu, tudo e eu aqui, como eu falei, no bate-papo, a gente falou, eu tenho uma dificuldade de vencer uma barreira de fazer minha live. Eu falei, bacana, então vamos fazer? Vamos. Estamos aqui, bicho, está fluindo, a gente está botando conhecimento que não acaba mais, é um prazer imenso poder estar com pessoas assim, do seu nível, do seu padrão, assim, estar transmitindo, compartilhando. Tem o São Beda, não sei se eu vou falar, São Beda ele é um pensador, e ele tem uma frase que ele fala, são as 3 regras do fracasso. Aí veio o professor Mário Sérgio Cortella e reverteu, tirou a palavra não, né? Tirou a palavra não das regras e virou as 3 regras para o sucesso, né? Que é justamente você perguntar o que você ignora, você ensinar o que você sabe, mas é fundamental você praticar o que você ensina. Você tem que ser congruente com o que você fala, né? E, foi surreal poder ter esse encontro aqui. Fala para mim, tem mais alguma pergunta aí para a gente transmitir, para a gente conversar aqui? Cara, não tenho nenhuma pergunta. Tinha essa do Diogo, né? E ele estava bem, assim, interessado na live. Disse que era uma pena porque ele não ia poder participar, mas que ele queria ver depois, né? Mas, assim, eu não tenho mais nenhuma. Você teria alguma aí para a gente concluir? Que eu acho que daqui a pouco... Eu vi o horário ali, que eu vi também por isso. Então, as perguntas que vieram. Foi uma da Thalita, que perguntou sobre timidez. Foi lá na primeira, quando eu botei uma caixinha. Tema, timidez. Falei, ok. E você também acabou de falar. E outra pergunta foi sobre essa questão de procrastinação, que é muita coisa que fala muito, né? Pessoas perguntam muito. Principalmente hoje em dia virou muitas vezes o tema da moda, né? Vamos dizer assim. Né? Muitas pessoas falam sobre isso, sabem da dificuldade, mas procrastinação é um mal universal, não tem nem dúvida quanto a isso. Só que se você tiver clareza, o principal se você tiver clareza, né, de quando você está procrastinando, já é um grande passo. Se você tiver presença. Então, como você teria presença? Por exemplo, o que é procrastinar para você? Como você falou, né, nós temos uma individualidade biológica, cada um tem o seu método de ir para o buraco, de cavar, né, de cavar o buraco para se enterrar. Então, cada um procrastina de alguma forma. Tem gente que procrastina roletando série Netflix, rolando reels. Tem gente que procrastina fazendo muita coisa e no final das contas não faz nada, né? Não. Aí, sou super produtivo, eu faço um montão de coisa. Mas chega no final do dia, você sente a dor de não ter realizado nada, não ter cumprido nada. Então, tem gente que procrastina na preguiça, tocando a soneca, ficando até mais tarde. Então, quando você tiver clareza de qual é o seu método, né, o seu hábito de procrastinar, e você tiver presença, opa, eu estou procrastinando. Aí você começa, faz, separa, você já quebra esse ciclo. Então, se você conseguir ter clareza do que você faz que te leva a não realizar. Quando você se vê fazendo, você cria um bloqueio, uma trava. Opa, parei. Estava começando a procrastinar. E você consegue seguir. Tem uma metodologia, o Gerônimo até fala, mas não vai dar pegar o livro ali agora. Tem a metodologia, o Gerônimo tem aquela metodologia do 3, 2, 1 agora. Né? Ele transmite dessa forma, mas existe também no mesmo conteúdo, que é o seguinte: como você treinar o seu cérebro para dizer que você fala e faz. Né? Do 3, 2, 1 agora é uma metodologia de você treinar o seu cérebro para você falar e fazer. Então, quando você se vê procrastinando, você usa uma ferramenta como essa. O que seria isso, para quem não sabe? Você mostra para o seu cérebro que quando você fala, você faz. Então, quando você faz isso repetidamente, ele vai entender, opa, quando esse cara falou, ele fez. Então, quando ele falar, ele vai fazer. Então, você fala 3, 2, 1, agora vou pegar a caneta. Peguei a caneta. Né? Aí 3, 2, 1 agora, vou guardar a caneta de volta. Você guardei a caneta. Você começa a falar, não precisa ser necessariamente né, em alto, né? Memorializando para fora, você pode só mentalizar. Mas tem um método também que você trabalha isso. Né? Quem ouviu falando isso, para honrar a fonte, foi o doutor Lai Ribeiro. Lai Ribeiro, ele fala muito isso. Então ele falava assim, vou para o trabalho. Aí você sai de casa, entra no carro, estou dirigindo dentro do trabalho, estou chegando no trabalho, né? Estou indo tomar banho, vai tomar banho, estou tomando banho. Ele fala que está indo, ele fala que está fazendo, ele fala que acabei de tomar banho. Então, você treina o seu cérebro da mesma forma, né? A mesma metodologia, né? Você treina o seu cérebro e fala, quando ele fala, ele faz. Então, se um dia eu falar, eu vou
malhar, eu vou perder peso, eu vou ser promovido, eu vou passar no concurso. O seu chefe falou, opa, ele falou que ia tomar banho, tomou. Ele falou que ia para o quartel, dirigiu, foi para o quartel. Ele falou que ia almoçar e almoçou. Então, ele falou que vai passar e vai passar. E o cérebro vai fazer acontecer, entendeu? É uma das ferramentas que você pode usar para conseguir a presença. Opa, estou procrastinando. Então, eu vou parar, 3, 2, 1 agora. Parei e vai fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Isso eu achei interessante quando eu vi isso. O Gerando, logo depois eu conheci, vi o Gerando falando dessa forma, né? 3, 2, 1 agora, fez todo sentido para mim. Fala para mim. E uma coisa legal também é você treinar, por exemplo, hoje, antes de eu conhecer o coach, eu não tinha comprometimento com a minha palavra. Então, eu marcava ponto. Ah, tá chegando? Não, daqui 5 minutos eu tô chegando, nem saí de casa. Então, você precisa ter comprometimento com a sua palavra. Se você vai falar que nem saiu de casa, do que falar que daqui 5 minutos você chegou. Porque você vai treinando isso, né? E vai vendo que a sua palavra tem valor. E quando você se compromete com a pessoa, igual hoje, a gente marcou 1 hora. 1 hora a gente estava aqui. Não adianta você chegar a 1h05, não adianta chegar a 1h10, porque você não está não tá tendo compromisso com a sua palavra e nem está tendo congruência, né? Você fala uma coisa e faz outra. Então, uma dica legal é você falar e fazer. Se não for, aprendi até com o Jerônimo, se não for para você fazer, então não fala. É muito mais simples, e isso você vai treinando também. Isso é uma técnica de produtividade, que vai eliminando a procrastinação. Porque você diz que vai fazer aquilo, vai lá e faz. Não fica enrolando, não. Vai lá e faz sem compromisso. Bacana, isso aí. A congruência é fundamental, porque faz todo sentido quando você começa a falar e fazer. Eu tinha esse problema, como eu te falei, né? No meu código-fonte, eu sou procrastinador. Então, eu tinha esse problema. Eu morava, é complicado, eu morava a 5 minutos do trabalho, né? Na cidade onde eu moro hoje, eu morava a 5 minutos do quartel. Daqui lá dá 5 minutos. Então, eu saí de casa 5 minutos. Mas tinha dias que o carro demorava a pegar, tinha dias que eu parava na fila, na faixa para a senhorinha atravessar a rua, eu chegava lá no quartel atrasado, que seja segundos, minutos, né? Às vezes até mais, menos, mas aí eu vi uma frase uma vez assim, quer chegar na hora, chega antes. Se você quer chegar na hora, você chega antes. Eu falei, caraca, é verdade, eu sempre fico enrolando, saio em cima da hora. Aí o que você faz? O procrastinador, né? Nós, fica aqui, procrastinador, nós, toma café correndo, que ele deixou para a última hora, aí não se alimenta direito, aí, às vezes nem se alimenta, não bebe água, porque esqueceu porque estava fazendo a corrida, aí sai correndo no trânsito, podendo causar um acidente, gasta demais o motor do carro, sem necessidade, né? Anda numa velocidade às vezes acima, aí chega atrasado e vem ficar dando desculpa, aquela desculpinha, não, pô, desculpa aí, eu me atrasei, não, pô, não, bicho, me atrasei porque eu sou responsável, me atrasei porque eu dei mole mesmo. Sabe, não estou no comando da minha vida. E depois eu entendi isso, né, como eu te falei, e as coisas começaram a fazer sentido. E as coisas começaram a acontecer, e hoje em dia isso já tem bem menos chance de me afetar, porque hoje em dia eu tenho muito mais comprometimento com a minha palavra. Isso aí foi bacana que você falou, que faz todo sentido. E quando a pessoa começa a falar que está sem tempo, não posso fazer isso que eu estou sem tempo para ler, estou sem tempo para estudar. Cuidado, já presta atenção que isso é um sinal de procrastinação. As pessoas é o que você falou, vivem correndo, vivem fazendo as coisas às pressas. Então, é um grande sinal de procrastinação. E, às vezes, a procrastinação está escondida ali. Ele acha que não é um procrastinador, mas, na verdade, ele é um procrastinador e nem sabe que é. Então, comece nisso. Se ele vive dizendo que está sem tempo, vive dizendo que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, então, é um grande indício de que a pessoa está ali num ciclo de procrastinação. A Thalita entrou aí, ela é uma grande amiga minha na época de escola, que eu encontrei depois de anos, ela botou aqui, ó, achei muito funcional os detalhes do pequeno espaço, né, que a gente falou lá no início da pequena vitória. Aí funcionou melhor do que eu esperava. Provavelmente ela está praticando, a gente, eu conversei com ela recentemente, ela está fazendo várias coisas que a gente falou aqui na live, inclusive. Aí funcionou melhor do que eu esperava e ainda me livrei das frustrações devido às metas que eu não cumpria. A questão da frustração é tudo aquilo que a gente estava falando. Né? A frustração da não realização, ela te leva para algum lugar. E a euforia, a emoção da realização te leva para outro caminho. Qual dos dois você escolhe? É igual o Matrix, né? A pílula vermelha ou a pílula azul. A escolha é sua. E é na hora, como disse o Tony Robbins, na hora da decisão é que nosso destino é traçado. Isso é que faz toda a diferença. Exatamente. É o filme O Efeito Borboleta, né? Quando a atitude é diferente, ela vai para um caminho totalmente diferente. Então, é isso. O que você faz vai ter consequências lá na frente, né? Como o Steve Jobs uma vez disse, né, numa palestra, os pontos vão se conectando. Coisas que faziam sentido antes na sua vida, depois de um tempo que se passa, você vê que por causa daquilo que você chegou até
está. Então, os pontos se conectando, né? Então, é isso. É muito bacana a pessoa ter um momento de decisão e saber que ela quer uma vida diferente para ela, deixar de ser procrastinador, deixar de falar para poder falar e fazer, né? As pessoas falam e não fazem. Então, mudar esse ciclo, porque a procrastinação ela tá ligada a tudo, tá ligada à sua vida financeira, à sua vida amorosa, ao seu trabalho, ao estresse, burnout. Então, a produtividade ela pode te ajudar em tudo, em todas as áreas da sua vida, né? A produtividade te ajuda a perder peso, te ajuda a ter um relacionamento bacana com a sua mãe, com seus pais, com a sua esposa, com seus filhos. Então, é algo assim surreal. Eu gosto muito desse tema, é por isso que eu escolhi esse nicho, né? Trabalhar com produtividade, porque é algo que a pessoa pode aplicar em todas as áreas da vida dela, que por algum motivo, seja ele qual for, se ela não tem o que ela quer, é por fato de estar procrastinando alguma coisa. Ou procrastinar uma conversa séria que precisa ter no relacionamento, ou procrastinar uma conversa que precisa ter no chefe, ou procrastinar a saúde, a pessoa deixa sempre depois de saúde fica plano. Então, a procrastinação, ela está ligada, na minha visão, ela está ligada a tudo. E quando você deixa de ser um procrastinador, você consegue alterar todas as áreas da sua vida, né? Todas as áreas, seja emocional, seja profissional, todas as áreas você vai conseguir com a produtividade e, assim, saber que a procrastinação, ela sempre vai existir. A gente sempre vai procrastinar em algum aspecto da nossa vida. Só que a gente tem que produzir mais do que procrastinar. A gente tem que fazer aquele 20 lá, né? Ser produtivo 80%, né? E para conseguir ter uma vida em equilíbrio, né? Ter uma vida na qual a gente sinta que vale a pena. E também entender que sempre vai existir procrastinação e em algum momento a gente vai procrastinar, porque é algo que está dentro da nossa mente e às vezes a gente é sequestrado pela nossa mente e não consegue atingir aquilo que a gente quer. Não, verdade. A questão da questão que falou do 80-20, né? Da regra do 80-20, às vezes você tenta fazer o 100% e, pô, uma hora vai falar, porque como a gente sabe, né? A gente fala constantemente isso, principalmente você falou sobre o nicho de produtividade. Para a gente que trabalha nessa questão de produtividade, a gente sabe, a motivação ela vai acabar, a sua força de vontade ela vai acabar. Então, o que você tem que fazer para monitorar isso aí, para manter isso numa estabilidade, no equilíbrio? Né? É esse que é o ponto que a gente tem que entender. Então, fazendo boas escolhas, sabendo usar a metodologia correta, né? Sabendo, de repente, programar o seu dia na noite anterior. Tudo isso são pequenas ferramentas, pequenos métodos que faz toda a diferença na hora do seu resultado. E como o Jerônimo costuma falar, né? A gente cita ele direto aqui porque ele acaba sendo uma referência nisso. Ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, que fez muito sentido, que não existe nem sucesso e nem fracasso. Tudo isso é resultado. É resultado de quê? Da metodologia que você escolheu, da escolha que você fez, do caminho que você seguiu. Entendeu? Então, eu sou bem-sucedido em sobrepeso. Por quê? Porque eu usei uma metodologia de engorda. Pô, foi bacana, a metodologia foi tão bem feita que hoje eu estou acima do peso. Entendeu? Eu sou bem-sucedido em ser fracassado. Eu sou bem-sucedido em ter um relacionamento medíocre. Eu sou bem-sucedido em ter filhos desinteressados com o estudo. Então, mas e é isso que você quer? Não, eu fracassei. Não, você não fracassou. Você foi bem-sucedido na metodologia, na escolha que você teve. Só isso. Então, deixa eu te falar. Já tem, daqui a pouco, antes que a live seja banida da face da terra, vamos dizer assim, queria te agradecer, caraca, muito feliz, muito honrado da tua presença aqui. Espero que tenha sido, assim como foi para mim, espero que tenha sido surreal para você, tenha sido de aprendizado, dessa transformação que a gente vive e transborda para a vida dos outros. Espero que tenha agregado valor em todo mundo que passou por aqui e que vai ver nas gravações futuramente. Espero que isso traga, verdadeiramente transformação. Para mim foi uma honra eu poder estar proporcionando para mim e para você esse momento. Nossa, para mim foi assim, surreal. Foi algo que eu sempre imaginei fazer uma live, né? Então eu nunca tive coragem até você surgir aí na minha vida, né? E assim, foi uma troca assim. A gente está distante, mas a gente está tão perto que a gente tem energia, né? Trocando a energia, aquela questão de dever cumprido, saber que a gente entregou coisas aqui que as pessoas vão poder utilizar na vida delas e que se elas começarem agora, né? Elas vão ter um resultado diferente lá na vida delas, né? Vão ter um resultado extraordinário. Então, para mim, foi, nossa, maravilhoso. Foi algo que, assim, eu precisava e queria te agradecer muito. Estou muito grato por você estar disposto aí comigo a partilhar, a estar nesse momento aí. E acredito que agora é só o primeiro passo de muitos que a gente vai ter aí. E espero que a gente possa se encontrar em outras lives, em outros momentos profissionais aí, porque a gente está bem alinhado, a gente fala a mesma língua e a gente tem muito conteúdo para trocar igual hoje, porque hoje
foi algo assim que foi melhor do que eu esperava. Eu esperava algo, superou o que eu estava... Pô, que massa, obrigado mesmo pelas palavras. Eu me sinto verdadeiramente honrado, porque só em saber que de alguma forma, né, de algum momento, o universo uniu nossas histórias, né? Eu te conheci, aí depois foi no encontro, aí depois foi no Ultimate, e a gente está vencendo. Eu falei, pô, eu te sigo, vejo tuas postagens lá e tal, inclusive fazer um convite para o pessoal que está aqui, que de repente ainda não siga o Vinícius, vai lá, corre lá, Vinícius Lisboa, segue o cara lá, vê as postagens. Eu acho interessante, o mundo hoje está tão acelerado, vamos dizer assim, que as pessoas às vezes têm pressa, justamente por não ter gestão do tempo, tem pressa e acaba perdendo, às vezes, um minuto que parasse para ler uma postagem que agregar tanto valor na vida, ela prefere rolar, vamos ver alguma coisa, um TikTok, um vídeo engraçado, alguma coisa assim, que vai prender a atenção, vai gerar aquela dopamina, mas não vai gerar transformação. E aqui a gente perdeu aqui aproximadamente 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10. Transformação surreal na minha vida está aqui. Espero que, como você citou aí na sua, de quem passou e quem vai passar. E simplesmente pelo fato da gente falar, vamos, então é isso, dá o passo. Depois, como a gente fala muito, depois que você deu o primeiro passo, você já não está mais no mesmo lugar, né? E daí para frente é só vitória, só crescer, né? Só constância e evolução. Que bom que foi comigo, assim, que você escolheu, aceitou o meu convite para vencer essa barreira de fazer essa live. Com certeza, o nosso contato está aberto para as próximas. Se quiser chamar, a gente vai fazer, vai ser uma honra poder estar contigo novamente. A galera que assistiu aqui, se quiser continuar fazendo pergunta, né, opção para as próximas, e a gente vai seguindo em frente aí, sempre juntos, né, e vencendo a barreira em comunhão e transbordando de informação, transbordando de energia com essa galera aí. Vamos, como diz lá na música, né, vamos escandalizar esse mundo com amor de verdade. Obrigado, uma honra estar aqui. Tá bom? Espero que consiga repetir esses encontros mais vezes. Se Deus quiser. Rapaziada, fiquem com Deus. Foi uma honra estar aqui com vocês aqui. Parabéns. Tamo junto. Forte abraço.